Então, será que eu posso usar o meu controlador como um pad de bumbo ou um pad de bumbo como um controlador? Vamos para as respostas. Bora lá! Então, vamos começar pelo FD8, que é o controlador. Aliás, vou deixar um card aí para vocês que quiserem ver um pouquinho mais sobre o FD8, sobre o FD9. Tanto agora como no fim do vídeo também vou deixar outros vídeos. A pergunta que me faz é o seguinte: André, eu posso botar um som de bumbo, um som de cobel? Posso botar qualquer tipo de som no controlador? Pode. Qualquer som que você quiser, você pode controlar e usar o seu pé ali para disparar sons, enfim, fazer várias possibilidades, tanto via MIDI como com o Octapad, tocando os sons que você, enfim, escolher ali. Então, ele está conectado aqui, conectei o meu cabo aqui estéreo, mas poderia ser mono, como eu já falei, vou deixar um card aí para vocês verem mais sobre vídeos de cabos. Conectei. Eu não sei se vocês vão ouvir ele aí, vou até abaixar um pouco o meu volume para vocês ouvirem o som do hi-hat. Então agora eu vou tirar ele daqui, ó. Ele continua com som, tá bem baixinho, mas vocês vão ouvir aí. Vou tirar ele e vou colocar ele, por exemplo, na entrada de bumbo. E vou tocar ali. Nada. Vou colocar no outro. Vocês vão ouvir o som da caixa, mas quando eu pisar, não tem som do hi-hat. Nada. Som do ride. A não ser que eu coloque ele lá de novo no H-Control. E aí tudo volta ao normal. Então, recapitulando. H-Control tem no SPD30, no HPD20, no SPDSX você não tem o H-Control. Então não adianta você tentar colocar lá em qualquer outro lugar, qualquer outro pad, porque ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar no H-Control. Eu repito muitas vezes porque parece que muitas das vezes, por mais que eu fale, as pessoas não entendem. Esse cara é um controlador. Então ele só vai funcionar se tiver isso. Os módulos de bateria da Roland, todos têm esse H-Control. Mas no SPDX não tem. Não adianta vocês comprarem, pegarem o seu controlador e tentar colocar em qualquer outros pads externos, porque não vai funcionar. Beleza? Então você poderia, no caso do FD9, colocar ele como um som de bumbo e trabalhar junto com o KT10 ou com o seu KD9, KD8, KD7. Trabalhar como se fosse um bumbo duplo, um pedal duplo, né? Porque ele pode colocar um som de bumbo também. Então muita gente faz isso. Eu inclusive vou mostrar isso em outros vídeos, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter sempre vídeos mostrando coisas novas e abrindo um pouco a cabeça das pessoas e das possibilidades que você pode ter com o equipamento eletrônico. Então ficou bem claro que com esse carinha aqui você pode fazer muita coisa. Então, agora eu estou aqui com o KT10, esse que é, na minha opinião, o melhor pedal que a Roland fez. Ele, para mim, é um... Eu vou falar mais a respeito num vídeo que vai ser dedicado só para ele, mas saiba que se você pensar em comprar um pedal, compre esse, porque você não vai se arrepender. Eu vou dar várias dicas para vocês de como você pode deixar esse pedal da forma que você toca aí, com a sensibilidade, com a questão das molas, enfim, deixar bem próximo do seu pedal. Então aguarde os próximos vídeos. Então esse pedal aqui, aí sim, ele é considerado também um pad, porque aqui é como se fosse um pad, aqui, né, tem som também, aqui um som também, é exatamente a mesma coisa. Ele tem um pad aqui, que na hora que você encosta, né, o batedor, aqui ele vai emitir um som. Então a questão é, eu posso botar qualquer tipo de som nele? Posso. Qualquer som, da mesma forma que eu mostrei no FD8, você vai poder fazer com o KT10. Agora, o KT10 ele funciona como controlador? A resposta é não. Não adianta você pegar e conectar ali na entrada do H-Control, porque ele também não vai funcionar. Vou mostrar para vocês terem a prova real.
Então, vou conectar aqui no HH Control, conectei, e aí eu vou botar ele aqui no output, tá? Não tem som de hi-hat, né? Por que será? Por que que não tem som de hi-hat? Porque ele não é um controlador, ele é um pad. Agora, se eu pegar, tirar ele daqui e botar ele em qualquer uma das outras entradas, vou até abaixar para vocês. Então, eu acho que deu para vocês compreenderem um pouquinho, né, a diferença de um controlador para um pad. E eu estou falando de pad de bumbo, mas isso serve para qualquer outros pads. Os pads externos vão funcionar na entrada dos pads externos, como eu já falei em outros vídeos. Então, se você não assistiu, procura aí no meu canal que vai ter vários vídeos falando sobre isso. E a diferença é que controlador é controlador e pad é pad. Simples assim. Então, quando você for comprar o seu pad, o seu controlador, pergunte para o vendedor se aquilo ali é um pad ou se é um controlador. É muito importante. Aqui na Roland, os controladores, você tem o FD8 e o FD9. Tirando isso, tudo vai ser pad. É claro que eu não vou falar agora dos foot switch, mas basicamente todos os outros KD, CY, tudo vai ser pad. E o PD também, que é PDX, PD normal, tudo também considerado pad. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado um pouquinho sobre, né, essas dúvidas que sempre pairam no ar aqui. Muita gente manda essas perguntas para mim, então eu gosto de tentar responder para vocês de uma forma e assim, né, que vocês consigam enxergar isso no equipamento. Então, além disso tudo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, porque a gente sempre vai querer levar mais conhecimento, né, para as pessoas entenderem melhor esse mundo eletrônico que tem sempre muita dúvida. Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima e valeu!